Fala pessoal, aqui é o pastor Christopher novamente na área para a nossa leitura da Palavra de Deus. Estamos aí no dia 97, chegando nos 100 dias. O que vocês acham? Está sendo boa a leitura? Está sendo desafiador? Eu fico feliz com os comentários que tivemos, pessoas que declaram que amam ler a Palavra de Deus e isso é importante. Então, o povo precisa ouvir, o povo precisa conhecer, o povo precisa buscar ao Senhor. Estatísticas, eu já devo ter falado isso, mas recentemente eu preguei na igreja e eu fui buscar um pouquinho sobre a estatística e alguns estudos dizem que apenas 32% de pessoas na igreja, dentro de uma estrutura cristã, leem a Bíblia todo dia. 30%, 32%, uma coisa assim, leem a Palavra de Deus todo dia. Não estamos falando de todos os brasileiros, estamos falando daqueles que fazem parte da igreja. E isso é, de certa forma, desesperador. Por isso que eu estou aqui nessa missão, de chamá-los, incentivá-los de estar junto comigo nessa caminhada de leitura da Palavra de Deus, pois quando nós abrimos ela, Deus fala conosco. Como nós já vimos esses dias, vimos ontem, e a proposta é fazer a leitura, mas chega um momento que fazer um comentário, alguma coisa que Deus traz para nós é difícil e eu preciso fazer. Mas vamos ler a Palavra de Deus, vamos nos aprofundar nela. Beleza? Bora para a nossa leitura de hoje de 97. Muito bem, leitura de dia de 97. Bora lá, pegue a sua Bíblia, vamos lá, vamos caminhando, vamos nessa nossa jornada. Deuteronômio 31, 32, 27. Quando Moisés havia determinado de dar essas instruções, todo o povo de Israel, ele disse: estou com 120 anos e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse: você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará diante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor prometeu. O Senhor destruirá as nações que vivem na terra, como destruiu Seom e Og, os reis dos amorreus. O Senhor lhes entregará aos povos que vivem ali, e vocês farão com eles o que eu lhes ordenei. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava Moisés mandando chamar Josué, ele disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo à terra que o Senhor jurou a seus antepassados, que ele lhes daria. Você a dividirá entre eles e entregará como herança. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês e não os deixará nem os abandonará. Moisés escreveu toda essa lei num livro e o entregou aos seus sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor e às autoridades de Israel. Depois Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, leiam este livro da lei para todo o povo de Israel, quando estiverem reunidos diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Convoquem todos, homens e mulheres, crianças e os estrangeiros que vivem em suas cidades, para que ouçam esse livro da lei e aprendam a temer ao Senhor, seu Deus, e a obedecer fielmente a todos os termos desta lei. Façam isso Façam isso para que seus filhos, que não conhecem essas instruções, ou ouçam
e aprendam a temer a Deus, ao Senhor seu Deus. Façam isso enquanto viverem na terra da qual tomarão posse ao atravessar o Jordão. Então o Senhor disse a Moisés: é chegada a hora de você morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro, onde darei minhas ordens a ele. Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. O Senhor lhes apareceu numa coluna de nuvem que parou à entrada da tenda sagrada. O Senhor disse a Moisés: você está prestes a morrer e a se reunir a seus antepassados. Quando não estiver mais aqui, este povo começará a se prostituir. Adorarão deuses estrangeiros e deuses da terra para onde se dirigem. Eles me abandonarão e quebrarão a aliança que fiz com eles. Então minha ira arderá contra eles. Eu os abandonarei, esconderei deles minha face e eles serão devorados. Aflições terríveis os atingirão naquele dia. Dirão: essas calamidades nos atingiram porque o Senhor não está mais entre nós. Naquele dia esconderei deles minha face por causa de todo o mal que praticaram e adorando outros deuses. Escrevam, portanto, as palavras desta canção e ensinem-na aos israelitas. Ajudem o povo a aprendê-la para que ela sirva de testemunha a meu favor e contra eles. Pois eu os farei entrar na terra que jurei dar aos seus antepassados, uma terra que produz leite e mel com fartura. Lá eles se tornarão prósperos, comerão à vontade e engordarão. Contudo, começarão a adorar outros deuses. Eles me desprezarão e quebrarão a minha aliança. Enquanto grandes calamidades lhe ocorrerem, essa canção servirá de prova contra eles, pois seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu reconheço as intenções deles, mas antes de entrarem na terra que jurei lhes dar, assim naquele dia, Moisés escreveu as palavras da canção e as ensinou aos israelitas. Então o Senhor deu ordem a Josué, filho de Num, com as seguintes palavras: seja forte e corajoso, pois você conduzirá o povo de Israel à terra que jurei lhes dar. Eu estarei com você. Quando Moisés terminou de escrever os termos dessa lei num livro, deu as seguintes ordens aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: peguem esse livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que ele fique ali como testemunha contra vocês. Pois eu sei como são rebeldes e teimosos. Se, mesmo agora, enquanto ainda está vivo e em seu meio, vocês se rebelaram, quanto mais rebeldes serão depois de minha morte. Convoquem agora todas as autoridades e os oficiais de suas tribos, para que eu lhes fale diretamente e chame os céus e a terra para testemunharem contra vocês. Sei que depois da minha morte vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra os seus atos. Então Moisés recitou a canção inteira diante de toda a comunidade de Israel. Escutem, ó céus, e falarei. Ouçam, ó terra, aquilo que digo. Que meu ensino desça sobre vocês como chuva e minhas palavras se derramem como orvalho. Caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor e exaltaremos o nosso Deus. Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo que ele faz é certo. É um Deus fiel que nunca erra, é justo e é verdadeiro. Seu povo o trata de maneira desleal, agiu maldosamente e não como seus filhos. São como uma geração perversa e corrompida. É assim que retribuem ao Senhor, povo tolo e sem juízo?
Não é Ele o Pai de vocês que os criou? Não foi Ele que os fez e os estabeleceu? Lembre-se dos dias de muito tempo atrás. Pense nas gerações passadas, pergunte a seus pais e eles os informarão. Consultem os líderes e eles lhes contarão. Quanto o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade e fixou os limites dos povos, de acordo com o número de seus filhos, dos filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor, Jacó é sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles. Protegeu-os como o pupilo de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e pairava sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou, nenhum deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos. Nutriu-os com mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com coalhada do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros e de bodes de Bazã. Comeram o melhor da trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas Jesurum não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram a Deus que os criou, fizeram pouco caso da rocha de sua salvação. Provocaram seu zelo, adoraram deuses estrangeiros, despertaram sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, a deuses que não conheciam. Deuses novos, sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. Abandonaram a rocha que os gerou, esqueceram-se de Deus que os fez nascer. O Senhor viu isto e se afastou. Provocaram a ira de seus filhos e filhas. Disse: eu os abandonarei, veremos o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos infiéis. Provocaram meu ciúme adorando coisas que não são Deus. Despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seu ciúme com uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata. Pois minha ira arde como fogo e queima até a profundeza da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas e incendeia os alicerces dos montes. Amontoarei calamidades sobre eles e derrubarei com minhas flechas. Eu os enfraquecerei como fome, febre alta, enfermidade mortal. Enviarei as presas de animais selvagens e veneno de serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa a espada trará a morte, dentro dela o pavor atingirá rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagá-los até a sua lembrança dentre os povos. Mas temi a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam: foi o nosso poder que triunfou. O Senhor nada teve a ver com isso. A canção ainda continua, mas isso nós vamos ver amanhã. Lucas 12, de 8 a 34. Eu lhes digo a verdade, quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus. Mas quem me negar aqui será negado diante dos anjos de Deus. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem julgados nas sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com o modo como se defenderão, nem com o que dirão, pois o Espírito Santo, naquele momento, lhes dará as palavras certas. Então alguém na multidão gritou: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu: Amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse: Cuidado,
Guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produzia boas colheitas. Pensou comigo, o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita. Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba, alegre-se. Mas Deus lhes disse, louco, você morrerá esta noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas, a não ser e não ser rico para com Deus. Então, voltando-se para seus discípulos, Jesus disse, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, ou com o corpo, se terão o suficiente para vestir. Pois a vida é mais que comida e o corpo é mais que roupa. Observem os corvos, eles não plantam, nem colhem, nem guardam comidas nos celeiros, pois Deus os alimenta. E vocês valem muito mais do que qualquer pássaro. Qual de vocês, por mais preocupado que seja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E se não podem fazer uma coisa tão pequena, de que adianta se preocupar com as maiores? Observem como crescem os lírios, não trabalham, nem fazem suas roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores que hoje estão aqui e amanhã serão lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Não se inquietem com o que comer e com o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo, mas seu Pai já sabe o que vocês precisam. Busquem acima de tudo o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Vendam seus bens e deem aos necessitados. Com isso ajuntarão tesouros no céu, e as bolsas no céu não se desgastam nem se desfazem. Seu tesouro estará seguro, nenhum ladrão o roubará, e nenhuma traça os destruirá. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Onde? Salmo 78, 32 a 55. Ainda assim, continuaram a pecar. Não confiaram em Deus apesar de suas maravilhas. Por isso reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram, arrependeram-se e levaram Deus a sério. Então lembraram que Deus era sua rocha, que seu Deus Altíssimo era seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Mentiram para eles com os lábios, pois o coração não era leal a Deus. Não foram fiéis à sua aliança e, no entanto, eles foram misericordiosos. Ele foi misericordioso. Perdoou seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou que eram simples mortais. Passam como o vento e não voltam mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o entristeceram naquela terra desolada? Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordaram do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou de seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fizera no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoan. Ele transformou os rios em sangue para que ninguém bebesse de suas águas. Enviou enxames de mosca
para devorá-los e rãs para destruí-los. Entregou suas plantações às lagartas e suas colheitas aos gafanhotos. Destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geadas. Entregou seu gado à chuva de pedras e seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles sua ira ardente, sua fúria, indignação, hostilidade. Enviou contra eles muitos anjos destruidores. Voltou sua ira contra eles. Não lhes poupou a vida, mas os devastou como a peste. Matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude na terra de Cã, mas conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas, e os guiou em segurança pelo deserto. Manteve-os a salvo e não tiveram medo. O mar cobriu seus inimigos, levou o povo até a fronteira de sua terra santa, a região montanhosa que para eles conquistou. Diante deles expulsou as nações e repartiu entre eles sua herança, estabeleceu as tribos de Israel em seus lugares. Provérbios 12, 31 a 23. Nenhum mal vem sobre o justo, mas os perversos enfrentam todo tipo de dificuldade. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhes trazem alegria. O sábio não se gaba de seu conhecimento, mas os tolos mostram a todos sua insensatez. Terminamos a leitura de dia 97. Que bom que você está aí. Mantenha-se firme nessa jornada. Quero dizer, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos essa jornada juntos e realmente tenho o desejo e quero ter a graça de vê-los no dia de amanhã.